Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui novamente nesta grande corrente de fé que tem se espalhado por todo o Brasil e também fora do Brasil. Irmãos, quantos testemunhos abençoados! Eu costumo ler os comentários que vocês deixam e eu fico tão feliz de ver o que Deus tem feito no nosso meio. Quantos milagres, quantas transformações! E tudo isso porque aqui eu não falo de religião, eu falo apenas do Evangelho, da Palavra de Deus, que é viva e eficaz. Esses dias eu li um comentário que me emocionou muito. Uma mulher disse que o seu marido sempre ficava brigando com ela, reclamando porque ela estava ouvindo as minhas orações de manhã e à noite. E eu achei interessante porque eu sei que isso acontece muitas vezes. As pessoas que não acompanham as orações, elas pensam que aqui eu vou fazer uma lavagem cerebral, eu vou querer que elas venham para a minha igreja. Eu sei como que as pessoas pensam, mas aquele homem não imaginava que Deus tinha um propósito para ele. E um dia, a sua esposa deixou o celular de lado e ela foi tomar banho. E foi então que o marido chegou ali perto do celular e eu estava falando exatamente sobre pessoas que estavam passando por problemas no trabalho. E ele então começou a ouvir aquela mensagem e aquilo tocou profundamente o seu coração. Foi então que assim que a sua esposa voltou, ela o encontrou ouvindo a oração. Irmãos, olha que bênção, olha o que o Espírito Santo faz. E a partir daquele dia, ela disse que ele não parou mais. Irmãos, a Bíblia diz uma coisa muito interessante. Ela diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Eu sei que você tem o sonho de ver a sua família servindo ao Senhor. Você deseja que o seu esposo, a sua esposa, os filhos comecem a buscar a Deus. E uma das maneiras que você pode contribuir para que isso aconteça é enviando essas orações por WhatsApp. Quando você clica em compartilhar e envia nos grupos de WhatsApp, mesmo para pessoas que você não conversa muito, não tem muito vínculo. Esta palavra que eu trago aqui não é minha, é do próprio Senhor Jesus. E quando você lança essa semente, ela vai dar frutos aonde existe um terreno preparado, um coração que está aberto para receber a mensagem. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. Amém? E é por isso que Deus tem feito grandes coisas e eu tenho certeza que na sua vida não será diferente. Você não é pior do que eu, você não é melhor do que ninguém. Você é exatamente igual a todos que estão aqui me ouvindo diariamente. E por isso eu peço a você, não quebre essa corrente de oração. Amém? Não se esqueça, você que é novo por aqui, você é muito bem-vindo e eu peço que você clique no botão inscrever-se e ative também o sininho da notificação para você receber em primeira mão os vídeos que eu colocar, tá ok? Então vamos lá, irmãos. Eu estava pensando aqui numa coisa. Quantas vezes nós ouvimos notícias negativas ao longo do dia, não é verdade? Nós entramos nesse site de notícias e vemos a crise mundial, rumores de guerras, ouvimos falar de violência, de promiscuidade, pessoas que estão se deixando levar pelo pecado, pelas coisas deste mundo. Quando não é uma notícia ruim, é uma notícia fútil, uma notícia sobre celebridades, pessoas que fazem tudo o que o diabo deseja e mesmo assim parece que para elas nada dá errado. Mas aí a gente olha para a nossa vida, nós que estamos servindo a Deus, nós que estamos buscando ao Senhor, muitas vezes passamos por tantas provações que a gente começa a se questionar: será que está valendo a pena servir a Deus? Será que realmente eu estou fazendo as coisas certas? Porque não é possível, tudo começa a dar errado comigo. Mas irmãos, eu vou te falar aqui hoje que a única diferença entre nós e as pessoas lá fora, as pessoas do mundo, é que nós temos uma segurança. Nós temos algo que não nos deixa ficar prostrados, que é a presença do Senhor. Quantas vezes nós sofremos por falta de dinheiro, problemas no relacionamento, a insegurança, o medo toma conta do nosso coração, mas nós estamos aqui, firmes e fortes, ouvindo a palavra de Deus, orando, sempre acreditando em dias melhores, sempre acreditando nas promessas do Senhor. E é isso que faz a diferença, irmãos, porque quando nós confiamos em Deus de todo o coração, Ele faz com que as promessas se cumpram e tudo no tempo certo vai cooperando para o nosso bem. Amém? E eu quero ler com você o que está escrito no Salmo 92, o versículo 12 ao 15, que traz uma promessa para aqueles que confiam no Senhor. Olha o que está escrito: Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor,
florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Amém? Quantos de vocês querem chegar na velhice e poder dar frutos, estarem ainda com saúde, com alegria, com paz? Eu tenho certeza que todos vocês. E aqui diz algo muito interessante que eu quero que você preste atenção. Aqui está escrito que os justos florescerão como a palmeira. E você sabe o que isso significa? Você sabia que a grande maioria das espécies de palmeiras, elas crescem nos climas do deserto? Isso mesmo, no deserto faz muito calor, chove pouquíssimo e tem ventos muito fortes. Mas as palmeiras, elas continuam crescendo e florescendo, enquanto as outras árvores murcham e morrem. E a promessa que Deus nos faz hoje é que se nós o servirmos, se nós formos justos, ou seja, obedientes, nós floresceremos como a palmeira. E mesmo que os outros à nossa volta estejam murchando, morrendo, mesmo em meio ao deserto, nós vamos florescer. E é por isso que você que está me ouvindo aqui hoje, você pode estar passando as piores provações da sua vida. Pode ser um problema no casamento, pode ser doença, pode ser falta de dinheiro, pode ser tantas outras coisas, mas você não vai morrer nesse deserto. Irmãos, tudo o que acontece ao nosso redor, todo o caos, as más notícias sobre a economia, não impedem Deus de nos fazer florescer e prosperar. E isso é maravilhoso porque a grande maioria das árvores, na medida em que as suas raízes vão crescendo, elas vão se afastando do tronco e têm as pontas das raízes afinadas. Mas a palmeira não, sabia disso? As raízes das palmeiras permanecem do mesmo tamanho. E essas mesmas raízes da palmeira, quando elas vão crescendo, elas vão abrindo caminho pelo deserto, passando pela areia seca, movediça, até encontrar estabilidade, que é uma coisa que as outras árvores não conseguem fazer. E é por isso, irmãos, que o nosso diferencial é esse. Nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a presença do Senhor conosco. E ainda que os outros hoje parecem que estão muito melhor, na verdade, eles estão cavando a própria cova. E ainda que os outros parecem que estão indo muito mais rápido, estão vivendo muito melhor, na verdade, a Bíblia diz que o caminho deles é um caminho de morte, é um caminho de perdição eterna, porque não estão firmados na palavra do Senhor. Eles não reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. E por isso, irmãos, devemos ter muito cuidado ao invejar pessoas lá fora, pessoas que hoje estão bem, mas não estão servindo a Deus. A Bíblia diz no Salmo 73 que o salmista quase se desviou porque ele começou a olhar para a prosperidade dos ímpios. E ele começou a perceber que as pessoas do mundo não sofriam como ele, não passavam pelas mesmas lutas, tentações, provações. Mas neste mesmo Salmo 73, ele diz que decidiu buscar ao Senhor. E quando ele entrou em oração, Deus abriu seus olhos e ele começou a perceber que ele na verdade estava no caminho certo, apesar das lutas, e que todas aquelas pessoas más que não estavam buscando a Deus, elas estavam correndo um risco muito grande de se afastarem do Senhor completamente e perderem a sua salvação. Por isso, irmãos, que todo dia eu tenho trazido aqui uma palavra de Deus. Não adianta apenas orarmos, precisamos estar firmados na palavra, porque quando estamos firmados na palavra, nada nos destrói. Amém? Jesus, quando terminou o seu sermão na montanha, ele terminou aquele sermão lá em Mateus capítulo 7, dizendo que todo aquele que obedecer aqueles ensinamentos será como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as tempestades, mas aquela casa permaneceu de pé. Ao contrário daquele que ouve as palavras de Jesus, mas não obedece, esse é semelhante a um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a areia. E veio as tempestades, o vento forte, e grande foi a ruína daquela casa. Por isso, irmãos, a nossa base tem que ser sólida, porque quando vier as tempestades, ou seja, as situações contrárias, adversas, os ventos fortes, nós estaremos seguros. Podemos sim balançar, assim como o tronco de uma palmeira. Nós podemos balançar de um lado para o outro, mas a palmeira, como está muito enraizada, ela é uma palmeira flexível. E quando bate um vento muito forte, ela se dobra, diferente de outras árvores que quebram muito fácil. Então, irmãos, nós vamos agora fazer uma oração. Eu quero interceder por você, te ajudar na caminhada.
E se você puder, escreva aqui nos comentários: o Senhor falou comigo agora. Deus está falando comigo através dessa mensagem. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, vamos continuar buscando ao Senhor. E eu quero orar por você, você que está sofrendo, você que não suporta mais. Deixa eu te dizer uma coisa: você vai aguentar sim. Jesus está com você. Creia naquela promessa que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se o Senhor Jesus está contigo, está nesse barco, você não vai afundar. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz no Salmo 1 que aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. E é isso que eu desejo para você, que tudo prospere na sua vida, que tudo venha dar certo, e para isso nós vamos orar agora. Se você puder, feche os seus olhos, eu quero interceder por você agora. Aleluia, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Deus, por mais um dia em que estamos aqui orando, buscando a Tua face. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Apesar das lutas que temos passado, o Senhor tem sido a nossa fortaleza, o nosso refúgio. O Senhor tem nos tornado como as palmeiras no deserto. Nós estamos plantados na Tua casa, ó Pai. Nós estamos firmados no Senhor. E é por isso que nós temos dado frutos. E é por isso que o Senhor tem nos enchido de alegria, de paz, de esperança. Pai, eu te peço, Senhor, que esse momento de oração nunca termine. Pai, que obra linda o Senhor está fazendo. Eu te louvo, Senhor, porque esta obra é maravilhosa, Pai, e grandes milagres nós temos testemunhado aqui. Eu te peço que agora, Pai, na vida deste irmão e desta irmã, aconteça também o milagre do renovo, o milagre da restituição, da restauração. Pai, muitos agora estão chorando, porque se sentem perdidos na caminhada. Eles se sentem, Pai, tão fracos e debilitados, mas a Tua palavra diz que todos que estão cansados e sobrecarregados podem encontrar alívio no Senhor, podem renovar as suas forças. E é isso que eu te peço agora, Pai. Traga um renovo espiritual. Coloca a Tua mão de poder sobre este coração que está aflito, preocupado e cansado. Senhor, tira com a mão, Senhor, toda dor, todo mal, todo peso espiritual, toda opressão maligna, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, eu mando embora tudo que foi levantado do diabo contra a vida dessa pessoa. Pai, eu te peço, Senhor, traga, Senhor, da Tua proteção. Proteja-nos, ó Deus, com os Teus anjos, com a Tua presença. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Não nos deixe, Senhor, voltar a viver as coisas deste mundo. Pai, nós somos propriedade exclusiva Tua. Nós não pertencemos mais a este mundo. Nós somos cidadãos do céu. Nós somos pessoas que andam contigo, Pai, e não queremos mais fracassar. Não queremos mais dar lugar ao pecado, ao diabo. Pai, eu sei que muitas pessoas aqui não estão prosperando porque ainda estão em desobediência. Mas nós aprendemos aqui, meu Pai, que vale a pena buscar ao Senhor, vale a pena andar contigo. Por isso essa pessoa está tomando a decisão agora. Ela está arrependida, ela está pedindo perdão a Ti, Senhor. Tem misericórdia, ó Jesus. Muda a história dessa pessoa, Senhor. Renova, restaura, traz vida, traz vigor, traz um novo sentido para a vida dessa pessoa, Senhor. E que ela nunca mais venha olhar para trás. Que a cada dia ela esteja mais e mais firmada no Senhor. Que o Senhor faça essa pessoa florescer, ainda que no deserto ela seja como a palmeira, que ela venha florescer. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu abençoo cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada pessoa que está aqui orando comigo, ó Deus. Não deixe essa pessoa quebrar essa corrente de fé, de oração, mas que o Senhor possa usá-lo nesta geração. Que essa pessoa seja uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te agradecer, ó Deus, mais um momento de oração. Vencemos mais uma etapa e que o Senhor nos fortaleça de dia e de noite, para todo sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé, cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito,
porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corremos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai,
Nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh, meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo o jugo, toda a opressão, toda a tristeza, todo o cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar.
Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus.
E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.